Bom dia, turminha do terceiro ano! Que alegria estar com vocês hoje. Tia Camila estava morrendo de saudade de vocês, mas hoje estou muito grata porque Deus está me proporcionando, olha, estar mais próxima de vocês por meio desse veículo digital, que é a internet, desse instrumento que nós estamos fazendo uso nesse momento de quarentena, que é um momento tão importante em que nós estamos ressignificando a nossa vida, ressignificando as coisas que nós estávamos dando valor, né? Conhecendo outras coisas, tendo tempo para estar com a nossa família, na nossa casa, ter uma rotina saudável. Então Deus sabe de tudo que nós precisamos. Então a gente precisava dar esse tempo, essa pausa, para que a gente pudesse se tornar íntimo com Deus, amando as pessoas que estão próximas a gente também. E também sendo solidário com aquelas pessoas em que precisa, na medida do possível, do que nós podemos fazer neste momento, tá certo? Então, antes de a gente começar a nossa aulinha de ensino religioso, vamos fazer a nossa oração. Você pode chamar aí o seu responsável, seu pai, sua mãe, para poder fazer essa oração junto com você. Tá? Então, oriente a eles, ensine a eles. O seu coração de criança é um coração puro e eu tenho certeza que você está muito mais íntima com Deus do que todos nós juntos, né? Deus disse: deixai vir as minhas criancinhas. Então, são de vocês o reino dos céus. Nós somos pessoas que convivem com todos esses anjos escolhidos por Deus, né? E é uma alegria e uma gratidão estar com vocês sempre, nessa rotina diária da nossa escola, que hoje a gente sente tanta saudade. Tá bom? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhinhos, ter esse momento de silêncio, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, mesmo que seja afastado, mas a internet e esses veículos hoje de comunicação nos aproximam. Então agradecer a Deus por essa inteligência que nos foi concedida. Agradecer a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, por termos a oportunidade hoje de valorizar a vida, de ressignificar todas essas coisas que Deus nos está apresentando como coisas mais importantes hoje. Agradecer a Deus pelo nosso alimento, pela nossa cama, por todos os nossos amigos e pedir a Deus orientação para todos os médicos, inteligência, para que Ele possa curar todas essas pessoas que precisam hoje da cura. Amém? Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Amém? Deus está sempre cuidando de nós o tempo todo. A gente não pode duvidar disso, tá? Então, eu quero que vocês peguem o livrinho de vocês aí, ó, Crescer com Alegria e Fé, que é o nosso livro de ensino religioso. Tá? Abram aí na página 34, nós vamos conhecer uma história muito legal, que é uma história de Moisés e Faraó do Egito. Era uma história que começou muito triste, mas terminou muito feliz, com a libertação do povo de Israel. Então, Moisés, tá todo mundo aí com o livro? Espero que esteja, viu? Para que a gente possa acompanhar. Quem não está, não tem problema. Vai conhecer a história do mesmo jeito que a tia Camila vai contar agora, tá certo? Rapidinho. Então, Moisés e Arão, eles foram pessoas muito corajosas, e Moisés também. Por quê? Porque eles enfrentaram o faraó do Egito, mas não enfrentaram com arrogância, com prepotência, não. Eles foram conversar com o rei do Egito. E como era uma pessoa muito intocável, as pessoas não falavam no rei do Egito, no faraó do Egito, né? Então tinha aquele medo todo, porque era uma pessoa que dava medo. Então as pessoas, eles não tinham respeito, era medo mesmo de
achar que talvez o faraó pudesse fazer alguma coisa com elas. Então tinha esse bloqueio. Moisés, ele não teve medo. Por quê? Porque ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Então a fé de Moisés para os desígnios de Deus era tamanha que ele se enchia, se fortalecia do Espírito Santo de Deus e não tinha medo algum de nada. E aí Moisés e Arão foi lá falar com esse faraó. Por quê? Porque Deus queria que Moisés fizesse uma festa em homenagem a ele. E Deus disse para Moisés que Israel era como seu primeiro filho e que merecia essa festa. Só que o povo de Israel era escravo do faraó. Como eles iriam fazer essa festa? Não tinha como. Então precisava de Moisés ser instrumento de Deus para que ele pudesse intermediar o povo de Israel, a liberdade do povo de Israel nesse momento. E aí Moisés e Arão foram lá, tiveram coragem e foram lá falar com o faraó, conversar com o faraó e explicar a eles que o povo queria fazer uma festa. E aí o faraó, muito bravo, disse: eu não quero festa nenhuma aqui, eu não conheço o seu Deus e não vou fazer festa nenhuma. E aí o povo ficou muito triste, porque não ia poder fazer festa nenhuma. Mas aí sabe o que aconteceu? Moisés chegou uma ideia e falou que vamos fazer assim mesmo essa festa. Vamos lá fazer assim mesmo. E Moisés, ele disse: vocês fiquem em casa, né, façam o pão sem fermento de vocês, os legumes de vocês e comam com a sua família. Matem o cordeiro e peguem o sangue do cordeiro e passem na porta, para saber que aquelas pessoas, elas são cristãs e que estavam em comemoração àquela festa, né, em comemoração a Deus, estavam nesse momento reunidos em comemoração a Deus, né, o seu Salvador. Antes disso, de Moisés ter essa ideia, o rei maltratou muito esse povo, muito, até Moisés ter essa ideia, só porque ele achou que Moisés teve audácia. Moisés, ele foi muito enxerido em ter ido falar com o faraó. Olha o que o faraó pensou de Moisés. Pois é, por isso é que ele maltratou o povo de Israel. Só que a liberdade para o povo de Israel já estava prometida. Deus já havia prometido essa liberdade, né? E ele iria conceder. E aí o que acontece? Aconteceu que muitas coisas, muita tristeza, muita infelicidade aconteceu naquele momento depois, né? E o faraó perdeu o seu filho. E aí mandou todos os israelitas irem embora. E aí Moisés levou todo mundo. Quando o rei se deu conta, pediu para que todo o exército fosse atrás do povo de Israel e mandasse trazer de volta, porque ele não queria mais se ver livre daqueles escravos. Muito pelo contrário, ele precisava daquelas pessoas para serem escravos dele, né, e continuar mantendo a sua riqueza. Só que quando eles passaram pelo mar, Moisés bateu o seu cajado e o mar se fechou. E aí o povo de Israel ficou separado de vez do Egito. E foi a libertação desse povo de Israel. E foi se cumprida a promessa, né? A promessa se cumpriu neste momento. Então Moisés, ele foi o grande intermédio de Deus para que esse povo ele fosse liberto. Mas aí vamos falar um pouco de liberdade, né? Antes disso, olha o que vem dizendo aqui no livro de vocês, para que vocês possam pensar nisso, tá? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, o Deus que vai livrá-los da escravidão. Então, a fé do povo salvou esse povo. Nós precisamos ter fé de que tudo vai dar certo, tudo vai terminar conforme Deus já havia planejado, tá? Então, é muito triste, não é? Quando se há escravidão. Então, as pessoas, elas devem viver em liberdade. Deus nos deu a liberdade para vivermos bem uns com os outros. Mas Deus disse: você pode fazer tudo o que você quiser? Deus falou isso?
Não, a gente precisa ter sabedoria para fazer as nossas escolhas. Nós somos livres, mas precisamos escolher bem e com sabedoria o caminho que nós vamos seguir. Nós conhecemos o caminho do mal e nós conhecemos também o caminho que vai nos levar à felicidade, o caminho que nos vai levar a Jesus. Nós sabemos quais são as nossas atitudes em que nos afastam de Deus e quais são as nossas atitudes que nos aproximam de Deus, que nós possamos escolher sempre com sabedoria e com liberdade atitudes que nos aproximam de Deus sempre. Então vamos fazer aqui uma retrospectiva, olha, na página 38 do que foi esse textinho de vocês. Olha aí, ó. Deus quer as pessoas livres para viver bem umas com as outras. Deus veio socorrer o povo de Israel que sofria com a injustiça e a escravidão. Então ninguém pode ser obrigado a fazer algo que não quer, principalmente a cultuar deuses que não é o que a gente acredita, né, de verdade. Então aquelas pessoas estavam ali submetidas ao faraó como se fosse o Deus, só que o Deus deles era o Senhor que nós conhecemos, tá? Então somos livres para fazer escolhas, mas devemos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Então as nossas escolhas precisam ser responsáveis, nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Então neste caminho de liberdade existe o perdão? Existe. A gente precisa aprender a pedir perdão, porque muitas vezes nós vamos errar, como a gente precisa também aprender a dar o perdão, né? Porque às vezes a gente não quer perdoar aquela pessoa, mas é necessário que a gente perdoe também de coração, para que nós possamos ser livres de verdade. O que adianta ficar com aquela amargura, aquela raiva? Aquilo ali nos aprisiona e nos faz escravos daquele sentimento ruim. Então aquilo ali não é bom. Lembra que Deus pediu a libertação do povo. Então nós também temos que ser livres, né? Não precisamos manter presos dentro de nós e nos aprisionando com esses sentimentos ruins, de raiva, de rancor, de não querer perdoar o coleguinha, de querer vingança. A gente não pode, nós vamos ter que lidar com todos esses sentimentos, que nós sentimos tudo isso, tá? Todo mundo sente isso, todo mundo sente raiva, todo mundo sente muita fúria, a gente sente muita tristeza às vezes, a gente se sente excluído, indiferente, como a gente sente muita alegria, a gente sente o coração regozijar-se do Espírito Santo muitas vezes, quando nós estamos cheios, né? Então, nós sentimos todos esses sentimentos. Agora a gente precisa aprender com sabedoria e com a nossa liberdade que foi cedida por Deus a aprender a lidar com todos eles de uma maneira natural, porque tudo vai passar e a calmaria vem e a gente vai conseguir, né, viver bem com todo mundo dessa maneira, tá? Então, na página 39 do livro de vocês podem olhar aí, tem uma atividadezinha que vocês podem realizar essa atividade. Eu sei que vocês adoram fazer as atividades de ensino religioso. E a Camila também adora ver vocês sempre ansiosos, querendo responder, porque eu sei que vocês dão conta aí disso tudo e me ensinam muito também, tá? Então, veja as opiniões a seguir sobre o que é ser livre. Então, nós temos aqui, ó, 3 coleguinhas, tá? 3 pessoas, e que cada um tem uma opinião diferente sobre a liberdade. Olha o que a primeira pessoa diz: ser livre é poder fazer o que eu quero, sem pensar nos outros. Será que está certo esse pensamento? Vamos refletir enquanto a gente conhece o outro pensamento, que é de uma menina. Eu acho que ser livre é ter tudo o que eu quiser. Será que essa é a ideia de liberdade que Deus vem nos ensinar? Olha a opinião do outro, tá? Na minha opinião, é poder ir a qualquer lugar quando eu quiser. Será que é essa a liberdade que Deus veio nos dar? Será que é poder fazer o que a gente quiser sem pensar nos outros? Será que ser livre é ter tudo aquilo que eu quiser? E será que é poder ir a qualquer lugar onde eu quiser? O que seria essa liberdade que Deus veio nos propor? Deus vai nos dar um livre-arbítrio para que a gente possa escolher uma liberdade. A gente não pode estar em todos os lugares onde a gente quer, né? Existem lugares que são proibidos, existem lugares que são inadequados, né? Então a gente temos a liberdade para escolher,
Mas lembra que precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. As nossas escolhas precisam ser escolhas que nos aproximam de Deus, não que nos afastam de Deus. Ter o que eu quiser. Será que a gente ter o que a gente quer? Será que a gente pode ter tudo o que nós queremos? Não. Às vezes, olha, quantas vezes eu não quis, quando eu era criança, ter um brinquedo em que minha mãe não podia me dar? Quantas vezes eu quis hoje, como adulta, querer comprar alguma coisa que eu não pude, né? Então, quantas vezes eu me vi cheia de roupa no meu guarda-roupa e pensando, por que eu ainda não doei essas roupas todas que eu não uso, né? Então, a gente não pode querer ter tudo. Ter liberdade não é querer ter tudo, né? Ter a liberdade é sempre escolher com liberdade e com responsabilidade os caminhos que nos aproximam de Deus. Não esquece nunca disso, tá? Então, em um segundo, você vai dizer aqui, ó, o que você acha que é ser livre. Então, você pode colocar a sua opinião aí também, tá? Num segundo momento, vem dizendo assim, em nosso país, expressar nossa fé é um direito garantido por lei. Cada pessoa pode escolher sua religião, então vocês vão observar as imagens e colar as legendas da página 23 que correspondem a elas. Então vocês vão lá na página 123, eu vou abrir aqui para vocês verem qual é a página 123. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu abrir a 123. Aqui, ó. Nessa página 123, deixa eu aproximar aqui pra vocês, vai ter umas legendas, tá vendo? São 3 legendazinhas aqui. Vou ler agora pra vocês podem ler aí com o responsável, tá? Podem fazer sozinhos também, que eu sei que vocês gostam de fazer tudo sozinho. Então, no primeiro momento, né, vai na página 123 e vai colar que corresponde a elas. Aqui tem três legendas. A primeira, ó, missa católica celebrada na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo. Então, vocês vão procurar aqui na gravura, qual é a gravura onde tem a missa da Basílica de São Paulo. Qual é a gravura que tem? Então, vocês vão colar, tá bom? Recortar e colar. A segunda tem, pessoas participam de bar, mitzvah, na cidade antiga de Jerusalém. Então, refere-se a uma religião a religião judaica, né, dos judeus. Então, qual dessas 3 figuras refere-se a essa religião judaica? E vocês vão colar, tá? E na terceira, cerimônia de candomblé no terreiro Ilê Axé Alá, Abatalandê, na Bahia. E aí vocês vão colocar aqui onde é que fica. Nosso país é um país em que respeita todas as religiões, é um país em que nós temos a liberdade de escolher qual religião nós devemos seguir de acordo com as tradições da nossa família, de acordo com os valores que as nossas famílias elas nos apresentam. Né? Então, nós temos tradições, valores culturais que são herdados, né, dessa instituição família, que vai de pai para filho. Lógico que nós conhecemos outras instituições ao longo das nossas vidas, mas é importante sempre que os conhecimentos que nós trazemos da nossa família seja sempre exaltado nas nossas escolhas, tá bom? Nós do Colégio de São José, nós temos uma tradição, que é uma tradição católica. Nós somos uma escola católica, né, apostólica romana. E aí, nesse momento, a gente pode perceber, né, quantas religiões nós temos dentro de uma sala de aula, quantas pessoas que são adeptas às outras religiões, e nós podemos dialogar, né, conhecer, aprender com todas essas pessoas diferentes, né, exercitar a nossa liberdade, respeitando sempre as escolhas de outras pessoas, tá certo? Então, aqui, ó. Na página ainda 39, no terceiro momento, vocês vão marcar com um X as frases que completam a sentença aqui. Então, ó, eu uso a minha liberdade quando? Quando nós usamos a nossa liberdade? Quando eu jogo lixo na rua? Quando eu deixo de fazer as lições de casa? Quando cedo a minha vez na fila? Quando ajudo nas tarefas domésticas?
quando passo na frente dos outros em uma fila ou quando dou roupas em brinquedos? Em que momento eu estou fazendo uso com responsabilidade da minha liberdade? Né? Onde as minhas escolhas estão nos aproximando de Deus e do que é certo, tá? Na página 40, aqui ó, para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, lá em 1990 foi criado no Brasil o ECA. Lembra que a Tia Camila já falou sobre o ECA? Vocês conhecem muito bem esse documento, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, nele é um artigo que trata da questão da liberdade também, tá? Então, ó, leia o texto a seguir e encontre as palavras destacadas no diagrama. Então, aqui tem um diagrama em que vocês vão encontrar as palavras que estão destacadas, certo? No texto, e vão procurar aqui nesse diagrama. Então, ó, ir e vir. Não, de acordo com o artigo 16 do ECA, ter direito à liberdade é poder o quê? Ir e vir em espaços públicos e comunitários, expressar a sua opinião, praticar a sua crença ou culto religioso, brincar, praticar esportes e se divertir, participar da vida familiar e comunitária. Então aqui tem palavras em destaques, que é a palavra ir, a palavra opinião, a palavra crença, a palavra brincar e a palavra familiar. Então essas palavras vocês vão encontrar aqui nesse diagrama, certo? Essa é a atividade desse momento, tá? Tem um textinho aí sobre cristãos na história. Na próxima aula da semana que vem, tá? Da semana do dia 20, nós estaremos retomando esse assunto, conhecendo um pouco mais sobre esse momento, esse assunto, né? Que é sobre o Egito e os cristãos nessa história. Além disso, nós vamos também conhecer o janismo, que é uma outra religião que é praticada, né, aqui no mundo, né, e tantas outras que nós vamos conhecer, né, ao longo aí do percurso da nossa vida acadêmica, tá certo? Então, um pouco mais, eu vou falar um pouco mais sobre esse textinho aí, Cristãos das Histórias, que vocês vão acabar lendo com os responsáveis de vocês, tá certo? Então, lá no Egito foi um dos primeiros locais em que o cristianismo ele foi desenvolvido, né? Então, as pessoas eles desejavam viver de uma maneira simples e elas se dedicavam a se retirar em orações pelo deserto. Tanto é que na Quaresma, né, a gente lembra muito bem de um cenário de Jesus se recolhendo no deserto para fazer as suas orações. Né? Isso era muito comum naquela época. Então, com o passar do tempo, eles começaram a viver em grupos, em orações, né, grupos que eles passaram a estudar, praticavam aconselhamentos entre as pessoas. E nesses locais passou a se chamar de mosteiros. Próxima aula, a Tia Camila vai falar sobre a história dos mosteiros, certo? Onde se tinham monges e monjas que dedicavam a sua vida exclusivamente ao exercício, né, ao estudo e ao serviço de Deus. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Eu vou falar novamente, estou com muita saudade de vocês, tá? Queria muito ver aqui ó, os rostinhos de vocês, mas espero que vocês acolham essa minha aula com muito carinho. A Tia Camila está se esforçando muito para se tornar, para que essa ferramenta, a internet, essa ferramenta hoje de ensino, eu tenha mais propriedade ainda para que vocês possam aproveitar mais essas aulinhas de ensino religioso, tá bom? Então, semana que vem vou tentar trazer uma ludicidade maior, coisas novas nessa aulinha. Vou estudar mais para que eu possa levar esse conhecimento para vocês de uma maneira em que seja leve, tranquila e que vocês possam absorver bem, que seja divertido, tá certo? Então, ó, grande beijo para vocês, sintam-se fortemente abraçados, tá? E continuem lavando as mãos, se cuidando das pessoas mais velhas, do grupo de risco aí na casa de vocês, tá bom? Fazendo as suas orações, chama o papai, a mamãe, chama o responsável que está com você para fazer as orações todos os dias. As pessoas, o mundo está precisando de vocês, das crianças. Então, vocês têm a liberdade de fazer essa escolha, de lutar com a arma que vocês têm, que é a oração, que
e que vocês estão tão íntimos de Deus por meio delas, tá certo? Então, ó, como já tinha dito, sintam-se abraçados, grande beijo e até a aula da semana do dia 20, tá certo?